Vida Saúde. Oferecimento. Incor. Há 25 anos cuidando do seu coração. 3222-9133. Olá, olha nós aqui outra vez na sua Rede Mais, Record TV, com Vida Saúde de hoje, falando sobre alimentação, mais especificamente sobre intolerância alimentar. Como é que anda a sua alimentação aí? Você percebe que quando você come alguma coisa, fica com aquela sensação do estômago estar meio cheio, acontece algumas coisas, tem gente que tem dor de cabeça, né, Rafa? Exatamente, são os mais diversos sintomas. Nós vamos entender tudo sobre sintomas, como é feito o diagnóstico da questão da alimentação, né? Alimentação que pode ser um grande perigo, dependendo se a pessoa tiver aí essa irritabilidade ou não puder consumir determinado alimento. Nós vamos entender tudo hoje. É isso, e quem conversa conosco sobre essa intolerância alimentar é o doutor Carlos Alberto Valias, gastroenterologista, mais uma vez conosco aqui, bem-vindo à nossa casa. E é muito comum, doutor, a gente ver esses casos de intolerância alimentar? Gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Ótimo. Tem aumentado muito, sabe, Débora? A gente tem observado um aumento realmente exponencial das intolerâncias alimentares. E é importante esse bate-papo nosso aqui, porque as pessoas acham que, às vezes, intolerância é só a lactose, é que as pessoas mais conhecem, né? Mas tem vários tipos de intolerância a vários alimentos. Ao glúten também, né? A gente ouve muito falar. Sim, ao glúten, né? Intolerância à rafinose, né? Intolerância aos FODMAPs, então tem alguns outros tipos de intolerância. Uma pergunta que não quer calar, o que é intolerância alimentar, doutor? Intolerância alimentar é simplesmente a falta de algumas enzimas no intestino, principalmente o intestino delgado, o intestino fino, que são responsáveis para degradar determinados alimentos, né, moléculas desses alimentos. E isso pode levar à intolerância. Então, por exemplo, na lactose, a gente precisa de uma enzima chamada lactase, para degradar a lactose em galactose e glicose, para ser absorvido por essas células intestinais. Então, se a pessoa não tem uma quantidade suficiente dessa enzima para degradar, por exemplo, a lactose, ela tem intolerância alimentar e vai ter os sintomas próprios da intolerância, por exemplo, no caso específico da lactose. Então, quais seriam esses sintomas? Não falando só especificamente da lactose. Sim. Para a gente perceber que aquilo é uma intolerância alimentar. De um modo geral, é interessante que são vários tipos de intolerância, né, a alimentos, mas, de um modo geral, os sintomas são parecidos. Então, na grande maioria das vezes é o quê? Distensão alimentar, distensão abdominal, flatulência, né, gases, tá? Aquela sensação de gás, principalmente depois das refeições ou no final da tarde, diarreia, né? Pessoas, às vezes, com diarreia crônica, passa meses ou, às vezes, até anos com diarreia, né? Dependendo do alimento que come, dá diarreia e tudo, atrapalhando até a vida social da pessoa. Então, de um modo geral, é isso. Às vezes, náuseas, às vezes, vômitos também. Então, de um modo geral, são esses os sintomas principais. E dor abdominal, né? Porque como distende, por causa dos gases, aí a pessoa pode ter dor abdominal também. Antes de entender o diagnóstico, intolerância alimentar com a questão de alergia, tem alguma relação? É a mesma coisa, não é? É uma ótima pergunta, Rafael. São diferentes, as pessoas confundem muito, né? Intolerância com alergia. A alergia ocorre mais no recém-nascido, na criança até 1 ano, 2 anos de idade, tá? Geralmente é um outro mecanismo, né, imunopatológico que ocorre. Agora, as intolerâncias são mais comuns nos adultos, tá? Que as pessoas, à medida que nós vamos envelhecendo, vão perdendo algumas enzimas, né? Então vamos perdendo a capacidade de digerir alguns alimentos. Também a questão da mudança dos alimentos, agrotóxicos, tem relação com esse comportamento, aumento desses casos? Sim, tem relação, sim. Principalmente, hoje, a gente ingere muitos alimentos processados, né? A maior parte dos alimentos que a gente ingere hoje ou são processados, ou tiveram algum tratamento hormonal, mesmo as frutas, né? Que antes a gente comia natural, né? Praticamente pegava no pé. Hoje, grande parte das frutas tem componentes químicos ali que tem levado, é uma das explicações desse aumento das intolerâncias alimentares, que tem levado
essas intolerâncias, sabe? Nossa, que interessante. E como você já até falou assim dos sintomas, como é que você fecha um diagnóstico? Só clínico ou precisa de exames complementares também? Antigamente era clínica, então o médico ia tirando determinados alimentos. Então dava um trabalho e demorava muito tempo. Hoje nós já temos exames específicos. Nós temos hoje, por exemplo, o teste respiratório de hidrogênio expirado, né, que tem em alguns lugares, que faz o diagnóstico. Por exemplo, ele faz o diagnóstico da intolerância à lactose, da intolerância à frutose, da intolerância ao supercrescimento bacteriano, né, da intolerância ao sorbitol, que inclusive tem intolerância a sorbitol, é um adoçante, né, muito usado. Então, às vezes a pessoa está fazendo uma dieta e tal, né, em vez de usar açúcar, está usando sorbitol e está tendo distensão abdominal, diarreia e tudo. Às vezes ela tem intolerância ao sorbitol. Então, hoje nós conseguimos, através do teste respiratório de hidrogênio expirado, dar o diagnóstico. E melhor, esse exame é muito interessante, que, por exemplo, no caso da lactose, além dele dar o diagnóstico, falar se você tem intolerância ou não, também dá a graduação, porque às vezes na lactose é muito comum. O paciente não tem uma intolerância, mas ele tem uma má absorção. Então, por exemplo, ele não vai poder tomar um copo de leite, mas ele pode comer um pedacinho de pão de queijo, né, um pedacinho de pudim, que não tem problema. Está mais fracionado. E também nós queremos entender a diferença entre intolerância e intoxicação alimentar, mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Vamos embora! Voltamos com o Vida Saúde de hoje, falando sobre intolerância alimentar. Identificou alguma coisa aí? Já percebeu que, de repente, quando você come certo alimento, tem aquela distensão, né, abdominal, como o doutor falou, os gases, né? Aquela que são, às vezes, uma dorzinha, né, Rafa? O intestino solta. Pois é, são muitos dilemas, por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto. Agora, doutor, a gente quer entender. Intolerância e intoxicação alimentar é a mesma coisa? Não, é diferente, tá? Intoxicação ou porque algum alimento foi contaminado por bactérias ou vírus, e aí você tem essa intoxicação, que é um problema infeccioso, né? É uma resposta infecciosa do organismo, tá? Então é diferente. Intolerância é porque a pessoa não tem aquelas enzimas para degradar aquele tipo de alimento. Então é diferente. Entendi. Agora, quando a gente fala, você sabe que hoje em dia o povo fala que o mundo é um mundo de mimimi. Não sou eu que estou falando, tá, gente? É mimimi para tudo. Não sou eu, tem nada com isso. Eu só estou repassando o que a gente vê aí nas redes sociais e no mundo de maneira geral. Umas pessoas falam, não tem alergia à lactose, não, isso é frescura. Que bobagem, antigamente não tinha isso. Isso é uma condição da humanidade, enquanto evolução da humanidade, que a gente vai evoluindo, a gente sabe que o tempo vai mudando, o ser humano vai mudando, ou já existia no passado, poderia existir no passado, mas não era identificado? Olha, já existia, mais menos, tá? É realmente uma evolução, principalmente dos alimentos, né? Igual nós conversamos aqui, sobre os alimentos ultraprocessados, tá? Hoje você, por exemplo, você pega um leite, não existe mais o leite na geladeira. Você compra no supermercado, na gôndola, né, do supermercado, e ele fica ali 1 ano ou 2 anos fora da geladeira, né, sem vencer, né, para poder vencer. Então, tudo isso, esse processamento, né, dos alimentos que leva a maior parte dessas intolerâncias. Essa questão da mudança alimentar, ela é importante? Buscar produtos mais orgânicos e por aí vai, uma dieta? Sim, com certeza. Produtos, uma alimentação mais natural possível, né, o que a gente fala. Comer igual os avós nossos comiam, né, alimentavam antigamente. Mas está cada vez mais difícil, né, porque é difícil encontrar esses alimentos. E às vezes quando encontra também são mais caros e tudo, então acaba dificultando um pouco.
É isso mesmo. E a questão, a gente falou então da intolerância à lactose, e a questão da intolerância à frutose. A frutose é da fruta mesmo? É, da fruta. A frutose é um açúcar usado muito pela indústria alimentícia, por isso que muita gente tem intolerância à frutose e não sabe, porque é uma intolerância dificilmente pensada até pela própria classe médica. Mas, por exemplo, muitos alimentos são preparados através de farelo de milho ou xarope de milho, que é muito rico em frutose. Outro alimento, o mel, é muito rico em frutose. E as frutas, né? Vai depender aí, né? A grande maioria das frutas, né, tem uma escala, mas o açúcar da fruta é a frutose, tá? E leva à intolerância. E, às vezes, tem pacientes que têm uma intolerância grave, com diarreia, desidratação e tudo, a frutose. Tem outra também, sensibilidade ao glúten. Explica um pouquinho. Sim, sensibilidade ao glúten. Nós temos a doença celíaca, que é uma doença autoimune, que a pessoa tem uma intolerância ao glúten. O que é o glúten? Trigo, centeio e cevada, né? Principalmente ao trigo. Quase tudo que a gente come hoje tem trigo, né? Então, é uma intolerância difícil, porque você tem que fazer uma dieta, você tem que tirar esses alimentos completamente da dieta. Agora, a sensibilidade ao glúten é aquele paciente que não tem essa doença autoimune, que é chamada doença celíaca, mas ele tem uma sensibilidade ao glúten que não é tão importante ou evidente, mas eles têm sintomas de distensão, às vezes diarreia, mas não tem essa doença autoimune, tornando a sensibilidade ao glúten mais tranquilo de tratar. Você, claro, precisa evitar os alimentos que têm glúten, mas não de uma forma tão radical. Ok, ainda bem que eu não tenho essa sensibilidade ao glúten, porque eu amo um pão de sal com manteiga. Eu como todos os dias. Doutor, para a gente finalizar, nosso tempo está acabando, eu queria que o senhor explicasse o que é a rafinose e se tem tratamento, todas essas intolerâncias, ou se o tratamento é só evitar mesmo o alimento. Não, tem tratamento. Então, assim, bem, a intolerância à rafinose é um triglicerídeos, né? O triglicerídeo, que é glicose, frutose e lactose, que contém principalmente esses alimentos com castanhas, com algumas verduras, ervilha, milho, sabe? Que tem essa intolerância. É muito comum essas pessoas que fazem academia, dieta, tem uma dieta muito assim restritiva, muita base de muita fibra, muita castanha, granola, é comum, às vezes, ter intolerância à rafinose. Tem distensão abdominal, na hora que você vai ver, intolerância à rafinose. E você tem, tanto, por exemplo, para a lactose como para a rafinose, você tem enzimas, né? Na lactose nós temos a lactase, né, na intolerância à lactose. Na rafinose nós temos a alfa-galactosidase, que você coloca no alimento, naquele alimento que você vai comer, e ingere o alimento para você não ter os sintomas. Então, essa enzima ajuda a quebrar essas moléculas no intestino para você não ter os sintomas dessa intolerância. Tá? Então, assim, nós temos controle, né, na maioria das vezes. E algumas intolerâncias, elas são provocadas porque a gente chama de supercrescimento bacteriano do intestino delgado, que pode levar a uma intolerância temporária, tanto a lactose como a rafinose. Então, às vezes, você tratando esse supercrescimento bacteriano do intestino delgado, que você faz o diagnóstico também através do teste respiratório, você trata a intolerância. Ok, então a gente quer agradecer ao senhor mais uma vez pela sua presença aqui. Como sempre, muito rico, né? Aprendemos um monte de coisas aqui hoje e vamos nos prevenir sempre, cuidando da nossa saúde. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande. Obrigada, doutor. Obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. Vida, saúde. Oferecimento. Incor. Há 25 anos cuidando do seu coração. 3222-9133.